quando eu chego a casa, ele muda logo. Desorganiza-se totalmente quando tem visita. Propício para isso. Então, é assim que vamos começar. A criança, só o fato dela conseguir escolher a cor da camisola que ela quer usar, é ganho de autonomia. Se fosse assim, numa sessão terapêutica, já iríamos dar cambalhotas, porque a criança escolheu sozinha. É um pequeno passo que nós conseguimos ver lá para frente, vai dar grandes resultados. Porque uma habilidade aprendida e bem instalada, ela não se perde. Então, se ele já escolheu aí entre a verde e a vermelha, tá bom, escolheu a verde, vamos vestir a verde. A mamãe vai ajudá-lo a vestir. Se ele não consegue, já aprendemos, né? Fazer tudo por ele. Ajudá-lo a fazer ou a vestir a camisola. E nós também usamos uma técnica que é chamada de encadeamento reverso. O encadeamento reverso é quando os papás, cuidadores ou nós profissionais fizemos quase tudo por ele. Deixamos ele fazer o final, para ficar com aquele gostinho de que ele é que fez. Vamos pensar, às vezes o botão, o calção ou o botão subiu o zíper, não acabou de subir. Ele vai puxar só um bocadinho. E nós ficamos felizes como se ele tivesse fechado sozinho. Isso é encadeamento reverso, é fazer a criança participar. Então nós tentamos de todas as formas, de forma clara que é adequada e com comprovação de que aquilo resulta. E vamos estimular o nosso pequeno. O mesmo vai acontecer com o prato, por exemplo, se a mãe tem que ele lavar o prato, aí ela não já lavou, já está tudo bonitinho. Ele pode só enxotar, é ajuda, é promover a autonomia. A colega falou do exemplo do pai, que acha que é o melhor lugar que os pais têm esse momento com o filho, que é na hora da água. Se for chover ao longo do filho, abre. Não é que ele abrir tudo, deixa abrir, ou no finalzinho ao fechar. A mamãe fecha e lá no final deixa cair assim umas gotinhas e deixa ele terminar de fechar, para ele sentir. E ele, às vezes, quando faz a atividade, vai olhar para a mamãe com um brilho nos olhos, porque ele conseguiu, ele se sente capaz. Isso aumenta a autoestima da criança, aumenta a probabilidade dele amanhã querer realizar aquela atividade. E às vezes vai querer ir para o quarto de banho só para fechar, para ele ter essa autonomia. Então, são pequenos fragmentos que nós conseguimos grandes resultados. Atividades do dia a dia, autonomia na promoção do dia a dia são nesses pequenos momentos. E ainda podemos treinar essa autonomia também na alimentação. Porque aqui talvez tenham pais que têm crianças um pouquinho mais grandinhas, né? Então, chegar a casa de que ele precisa saber preparar um pouquinho o seu lanche. Vamos começar a ajudar essas crianças a participar dessa alimentação. Se ele pegar a faca, tem aquele lixo e se alejar. Se ele pegar só o ovo e colocar dentro do pão, será que ainda tem risco? Não. Então, até na alimentação, nós conseguimos fazer com que nossos filhos participem. Porque mais tarde, quando crescer, ele vai preparar o lanche. Então, se esses mais grandinhos podem ser essas atividades simples. E outra ideia que nós podemos começar é ajudar essas crianças a usarem os talheres de forma adequada. Tem aqueles de plástico que já vêm de garfo e faca, que não cortam, vai cortar a criança, pelo menos. Tem menos risco de se alejar. Então, podemos dar incentivados de cedo as crianças a usarem esses talheres. Sabiam que isso não só ajuda a criança a saber comer, mas também ajuda a melhorar a coordenação motora? Tem a pega ali. Então, daí a criança consegue fazer isso e já consegue fazer as coisas. Então, são assim, em pequenas oportunidades, nós conseguimos trabalhar a autonomia. Então, olha o pão, eu vou fazer isso aqui, como é que eu poderia estimular meu filho a participar? Vou lá ver, o que é menos perigoso de se fazer assim? Ele pega só um ovo, então vou poder. Coloca o ovo. Com a minha ajuda ou não, estamos a incentivar a criança a ter a autonomia. O mesmo vai acontecer com o garfo e a faca. De princípio, vamos colocar a mão toda. Por cima da mão, para uma pegar pegou a minha mão. Não fiz quase nada, eu só participei. Ela realizou a atividade comigo, mas eu participei, porque a minha mão estava lá. Então, o mesmo vai acontecer na alimentação. Quando eu estiver a incentivar o meu filho a comer com os talheres, a
minha mão vai estar lá em cima, não vou fazer tudo, porque o meu filho estará a participar. Ele está vendo. Com repetição, o meu filho vai entender que consegue fazer o quê? Comer sozinho. A minha colega já disse, melhor autoestima. Não somos só nós que queremos sentir melhor, uau, eu consigo, eu posso, eu quero. As crianças também precisam sentir esse eu quero, eu posso e eu consigo. E quem vai permitir que elas consigam? São vocês, pais. Se privarem, a autonomia não acontece. Se olharem para as limitações, a autonomia não acontece. Mas se verem potencial naquela criança, que tem atraso, a autonomia sim vai se dar no seu ponto mais fundo. Nós temos também a higiene e o cuidado. Nós usamos muito recursos visuais, porque melhor do que falar é a criança perceber. Imagina se a criança não entende uma mãe ou um guarda, ela vai entender pela escola, corre na pasta, escova os dentes. Então, se tivermos um visual e falarmos sobre aquilo para a criança, é mais fácil de aprender. Então, nós usamos muito mesmo os suportes visuais. Aí conseguimos perceber que nós temos 3 rotinas: a do banheiro, a atividade de escovar os dentes e a rotina de lavar as mãos. Com a frequência, a intensidade e a repetição, esses passos que aí são descritos, eles tornam-se autônomos. Por quê? Porque ele vai fazer todos os dias os mesmos passos. E para as crianças que estão dentro do comum, que estão no neurodesenvolvimento, a questão da previsibilidade é muito importante. O que vai acontecer a seguir é importante que a criança perceba, para ela ter aquele domínio total da situação. Se ela já sabe que tem que pegar a escola, depois pegar a pasta, colocar a pasta na escola e fizer esse processo todos os dias, ela sempre que está no quarto vai poder na escola, ela já vai saber o que ela vai fazer. Previsibilidade. Isso ajuda bastante dando autonomia. E os pais muitas vezes querem isso, que a criança tenha essa autonomia, principalmente no banheiro. Porque em casa, enquanto a mãe está, ou uma festa de família, enquanto a mãe está, a mãe consegue ter esse cuidado, mas é na creche, quando ela for passar a noite na casa do vizinho, e principalmente mães de meninas que ficam com o coração aflitivo, quem vai cuidar, quem vai limpar a minha filha. Às vezes as mães preferem que as crianças nem vão a outros sítios, porque só ela que pode limpar a filha, só ela que pode cuidar. Mas quando nós trabalhamos essa autonomia, o objetivo de que essa criança desenvolve essas habilidades, até os próprios papais ficam tranquilos, porque eles sabem, não. A Maria se for na casa da minha irmã, se quiser fazer cocô, essa Maria, se você quando ela chega de moça, já vai de banho. Ela vai conseguir sozinha fazer tudo. A mãe fica tranquila. Então, a evolução ou ganho de autonomia não faz só bem as crianças, faz bem também aos pais. Eles conseguem se sentir mais livres, porque sabem que o filho tem essa autonomia. E principalmente a autonomia do banheiro, que eu já notei que é uma das maiores preocupações de todos os pais que têm crianças que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o uso correto das pistas visuais, porque claramente também não vamos ao Pinterest procurar rotinas visuais e brinquedos em casa, quando os papais não sabem nem sequer como fazer ou como usar aquela técnica. Então, com acompanhamento correto e o uso adequado, sim, as crianças podem aprender. E às vezes as pessoas vão dizer, mas Joana, você tem todas essas imagens aqui no banheiro, tem aqui por quê? Porque muitas vezes também ficam assim, não posso colocar no banheiro, porque o banheiro que todos que vão na minha casa vão perguntar. Perguntem, a mamãe tem um objetivo. Não é sobre as pessoas que vão, é sobre a pessoa que mora contigo, que precisa ter esse quarto visual. Então, se os papás têm um objetivo, é fazer com que a criança aprenda, pode manter as imagens bem grande mesmo, bem estampado lá, pode imprimir cada passo para folha 4, ocupa toda a porta. Sim, ocupa a porta toda, mamãe. Assim, por menos a criança, toda vez que entrando, ela vai lembrar quantos passos deve seguir. Ajuda muito. Os papás não têm noção. Aqui tem papás que já usaram recurso visual para ensinar o filho a aprender alguma coisa boa, as mamães. Como é que foi a experiência? Boa. Minha filha está com 6 anos e disparou com
resultados. Bom, sobretudo esses têm passo a passo, eu posso seguir. Não tive bons resultados. No meu caso, eu abordei 2 vezes. Estou gostando. Não fez uso dos recursos visuais? Não, eu tentei realmente ter essas coisas, eu não tentei fazer. Por acaso também usei esse recurso e usei mesmo os 3. Para usar a sanita, para escovar os dentes e lavar as mãos. Meu filho, para escovar os dentes. Eu até vi um vídeo de uma mãe como se estivesse a lutar com um dragão. Todas as manhãs eu luto com um dragão para escovar os dentes. Você tem sensibilidade. Depois eu fui perceber que era alguma sensibilidade à escova. Pronto, mas usei essa rotina também para escovar os dentes e ajudou bastante. Pronto. Ainda não estamos a 100%, mas já caminhamos uma boa distância. Vamos conseguir perceber a individualidade de cada criança. Nós temos uma mamã que usou a rotina do desfraude e evoluiu. No meu caso, eu até agora, meu filho está com 12 anos e até agora nós estamos no mesmo programa. Mas eu uso toda a casa minha, tem recurso visual de uma sala. Se normalmente as pessoas vão para a minha casa, eles percebem logo que eu faço aquilo, porque tem um bebê especial que precisa de ajuda naquele momento. Eu percebo logo quando ele quer ir para o banheiro e aponto no recurso visual e ele consegue perceber que ele logo pediu. Eu queria que vocês entendessem a individualidade de cada uma das crianças. Temos uma mamã que usou e teve resultados. Temos uma mamã que não precisou usar. 2 vezes já foram suficientes ao botar o filho ir para o banheiro. Temos a mamã que usou e temos a mamã que tem usado, outra mamã que estamos a usar. Papai, cada criança é uma criança. Há uma criança que em uma semana pega tudo que ela for visualizar. Há quem leva mais tempo. O que é que nós temos que fazer? Continuar, não podemos voltar. Se nós falamos que é um sim, então que seja um sim. Mas que usar os recursos é bom, nós temos resultados, mas é bom que seja bem instruído para sabermos usar de forma adequada. Porque quando usamos recursos visuais de uma forma errada, ao invés de ela aumentar, ela reduz e acaba talvez por reduzir também as que já foram aprendidas anteriormente. Então tudo isso tem que ser usado de forma adequada. Temos uma mãe que fala, que conta a sua experiência. A minha experiência, meu filho já está com 8 anos. Eu não assim, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que eu entendo melhor com recursos visuais. E até hoje eu não espalhei a casa toda, mas criei uma pasta onde está todos os recursos visuais. E para o desfraude foi uma coisa muito fantástica. Eu não usei imagem como tal, mas usei o papá. Sempre que o papá fosse à casa do banho, eu pegava o menino para ir e ele observava. E fez assim o desfraude. Ele ia para a casa do banho, mesmo não falando. Quando nós saíssemos para ir a uma festa, a primeira coisa que ele fazia era procurar a casa do banho. Então, logo que ele encontrasse a casa do banho, vinha para o meu lugar. Então, logo que ele quisesse fazer xixi, ele ia direitinho para casa. Então, o papá foi um recurso visual. E quando eu mostro essas imagens, ele consegue verbalizar xixi, cocô, água, também. Até agora nós usamos. Tem havido, às vezes, muita desregulação, ao ir para a escola, muita birra. Então, eu pego a pasta e digo, olha, Júnior, vais para a escola. Ele aí consegue acalmar-se. Então, o recurso visual tem sido um bom meio para eu poder me comunicar com o meu filho. Tem sido uma luta, mas temos dado algum avanço. Esse método que a mamãe usou, que é da imitação, também é muito bom, é mesmo bastante bom. Nós temos também já descobrido algumas mães que fizeram esse processo. Inclusive, quem leva o rapaz para o banheiro, essa questão do estoque é o papá, e quem leva a menina é a mamãe, para ver se com a visualização a criança
aprenda ou repita os mesmos movimentos. Então, se dá certo e tem comprovação científica, podemos usar. Exatamente. Dá para ver que realmente é satisfatório quando percebemos que nossas crianças tomam uma independência para realizar determinadas atividades. E nós conseguimos tomar um pouco dessa alegria, porque nós trabalhamos com essas crianças e ficamos muito felizes, papá, quando nós começamos um processo de fraude e no final a criança, quando você leva a casa de banho, já fecha a porta para você ficar fora. Porque é privacidade. E eu tenho perigo, eu já consigo fazer sozinha. Eu acredito nisso que as mamães querem para dar um pouquinho de segurança. Tempo, levanta! Isso! Oh, vem aqui! Levanta! Se não aborrecer, vem aqui, rápido, vamos! Levanta! O que fica sozinha? Tem que fazer tudo por ti, Anaí! Não sonha! Papai, nós podemos interagir, mas isso às vezes acontece em casa. Não estamos a promover em nada a autonomia dos nossos filhos, porque a pressa que nós temos toda hora, porque ao invés de calçar, primeiro ela ajuda a calçar, ficamos aí no WhatsApp a responder as mensagens aí no Insta, ou o protocolo de skincare do dia dos 35 produtos que tem que passar antes de sair. E a filha está ali. E depois a culpa é da filha. Você não passa sozinho. Outras coisas, na verdade, já passam sozinhas. Eu toda hora mesmo. E meu sofrimento. E depois começa a lembrar que o marido está dentro, não dá ajuda. Que a babá esse dia atrasou. Só naquela hora que a babá está com pressa. Mas se ele trabalhasse de forma antecipada, como ele seria? Seria bom. Então, para isso, agora os papais já viram. Agora nós queremos dois papás, uma mamã, um papá, duas mamães, dois papás, para fazermos a dinâmica que nós temos aqui. Nós falamos sobre a opção, sobre a questão de dar escolhas aos nossos filhos. Por exemplo, no vestir, nós mostramos, nós oferecemos duas opções de camisola e a criança escolheu uma. Para nós repetirmos o cenário, porque às vezes não é só no vestir, nós temos três situações. Temos uma da criança que se recusa a tomar banho. Eu quero ver as mamás criativas que vão criar opções para os filhos. Temos aqui uma. Tá bem, mamãe? Sim, é uma opção. São dois pares, né? Vai faltar um. Vai faltar mais uma Vão opção. criar situações diferentes. Nós temos a primeira dinâmica que é a criança se recusa a tomar banho. Mas o objetivo é fazer com que a criança faça escolhas para reduzir conflitos e promover autonomia. Vamos pensar. A mamãe do Ieren. Está aí o Ieren sentadinho, não quer tomar banho. Mas nós falamos sobre a opção de dar a questão de dar duas opções às crianças para fazerem as suas escolhas e promover a autonomia. Que tipo de escolhas ou que tipo de perguntas fariam aos seus filhos para eles escolherem? Nós vamos ter duas situações aqui. Uma criança é verbal e a outra criança é não verbal. Dentro das crianças são verbais. Então, uma vai ser a mamãe, a outra vai ser a criança. A mãe vai dar a opção e a criança tem que escolher. Mas tem que ser adequado. Quero ver como é que as mamães estão a fazer em casa. A mamãe tem experiência de 8 anos. Quem vai ser a filha? Podem vir para cá. Até podemos sentar um pouco. Não, podem ficar em pé, mamães, não tem problema. Não, mas no caso, a Não, a mamãe tem que esperar. porque o parceiro da mãe ainda não levantou. Calma, ele vai levantar. Então, quem vai ser a criança? Sim, grande. É a mamãe, tá bem, mamãe. A criança não quer tomar banho. Sim. Verbal. Júlia, vamos tomar banho, tá bem?
Olha aqui. Daqui a você agarra, bota aqui o chuveiro, faz tomar banho, tá bom? Olha aqui, faz tomar banho. Ai, não tem mãe, tá frio, mãe. Tá frio, mãe, tá frio. Tá, agora eu vou comprar. Muito bem, Gilberto, muito bem. Dessa forma, vamos tomar banho para ir para a escola. Primeiro tomar banho, depois comer e depois escola. Tá bom? Tirar o papelzinho para tudo mais banho. Vai, tira lá. Muito bem, agora vamos tomar banho. Graças. Muito bem. As axilas aqui, as axilas, muito bem, vamos cuidado. Vamos lá, vamos aqui, vamos também, já semana de janeiro, a cama vai cuidar. Essa Gilberta é bem tranquila. A mamãe motivou muito bem a Gilberta, mas a Gilberta também é bem tranquila, boa filha. Mas eu queria também trazer para os papás a questão da escolha, porque aí a mamãe não lhe fez escolher, a mamãe impôs o banho. E nós queremos que ela escolha. Vou dar aqui um exemplo. Se ela estivesse a brincar, a mamãe poderia escolher, lhe dar a opção de escolher tomar banho antes dela terminar de brincar ou depois. Ela está aqui a brincar. Geralmente as crianças estão sempre a brincar, fazer alguma coisa. Uma pergunta: filho, queres tomar banho agora ou depois? Ele vai dizer depois. Sem problema, coloca um timer. Tocou. Está na hora do banho. Ele escolheu depois. É isso que nós queremos. Que as crianças passem a fazer escolhas, tomem decisões por si só. Então é isso. Mamãe deu um bom banho, mas a mamãe impôs o banho. O Gilberto estava com frio. Agora, muito obrigada, mamãe. Queremos mais um papão ou uma mamãe para fazer a atividade do brinquedo. Nossos pequenos também gostam de guardar, os brinquedinhos. As mamães. Papá, algum papá quer participar? Já temos uma mamãe aqui em frente. Tem mais alguém que quer participar? Mamãe vai? Não, tem uma mamãe que A mamãe vai ser a sabedoria. Você criança. Aqui os brinquedos. Temos aqui exemplo de brinquedos. Está aqui o brinquedo, mamãe. Espera, deixa eu ver mais. Tem mais. Não, a mamãe é a filha. Está aqui. Esses são os brinquedos. O cesto do brinquedo é aquele lá. Aí a criança está a brincar, mas não quer guardar os brinquedos. E a criança da mamãe é não verbal. Como é que ela vai fazer as coisas? Bem, filha. Até posso pôr em prática o meu Azael. Estás guardar e vai tirar. Fica à vontade, né? À vontade. Filha, está na hora de arrumar os brinquedos. Filha, desse jeito não, filha. Desse jeito não, filha. Que é isso, filha? Filha,
Deste jeito não, querida. Muito bem. Pronto, filha. Assim não, filha. Vamos apanhar. Filha, vamos arrumar. Querida. Assim desse jeito não, filha. A mamãe disse para arrumar os brinquedos e a filha tem boneco. 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 Vamos não. Mas, tem uma maneira de fazer. Agora, se iria pegar na minha mão, começamos a recolher e juntamos juntos. Bem, arrumar, arrumar, arrumar. Muito bem. Agora o Enzo faz outra coisa. Pega tudo, vamos levar no outro sítio, porque não está mal organizado. Uma coisa muito coisa, né? Eu podia ter uma pista virtual e ajudar as crianças a aguardar. Agora eu queria trabalhar sozinha ou com ajuda. Mas, contudo, ela não. E é assim que nós aprendemos todos os dias, uns com os outros, sempre dispostos a aprender. Então, papai, muito obrigada. E terminamos por aqui a nossa apresentação. Encontrar outra forma de ajudar aqueles pais sem condições de poder fazer terapias. Por esta razão que nós estamos a realizar agora, esta é a segunda turma. Nós já realizamos o ano passado a nossa primeira turma, que é técnicas simples dos pais aprenderem a lidarem com as crianças em casa. Temos conhecimento de que muitas famílias não têm condições de fazer terapias. Eu acredito que por algum momento a sala ficou meio melancólica e é isso que nós vimos todos os dias em consultório. E como seres humanos foi nos tocando cada vez mais, olhar para uma mãe desesperada, a chorar com um filho, sem condições para entrar para um processo de intervenção. E às vezes até juntou durante um mês o dinheiro da consulta de avaliação. Então você olha para aquela mãe e percebe que essa mãe não tem condições de fazer terapia. E então pensamos, em vez dela vir para aqui, gastar o pouco que tem para fazer a consulta de avaliação, vamos sair à rua e vamos oferecer essas consultas. Na verdade, o rastreio de sinais, de identificação de sinais de autismo que a clínica humanista realiza periodicamente, anualmente 2 vezes, esse ano infelizmente vamos realizar só uma, veio em função destas queixas, desta demanda de várias famílias vulneráveis sem condições a aparecerem em consultório. Então, depois do rastreio, começamos a pensar, e agora o que é que fizemos com essas mães? Temos mais de 600 famílias rastreadas, onde muitas delas não fazem terapias e 99% dessas famílias têm crianças com sinais de nível, com sinais, não é um diagnóstico fechado, não fechamos um diagnóstico, mas com sinais de suspeita até nível 2, chega até nível 3 de suporte.